Ahsoka Tano é uma das principais personagens do universo Star Wars, mas nem todo mundo conhece a história dela a fundo, já que ela nunca apareceu em nenhum dos filmes lançados no cinema. Como a série dela tá chegando, eu achei a oportunidade perfeita para gravar o vídeo contando a história dela completinha, resumida para vocês. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre a história completa da Ahsoka, contando também algumas revelações que tivemos em Tales of the Jedi, uma minissérie de animação aí que a Disney Plus soltou, que mostra o nascimento da Ahsoka e também mostra um período ali dela entre Rebels e entre Clone Wars, as duas principais animações que temos Ahsoka em ação. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e também indicar outros vídeos da nossa playlist de Star Wars, ela está linkadinha no card aqui em cima, então depois vocês assistam. Bom, primeiro de tudo, vamos a Tales of the Jedi, né, a série mais recente que mostrou aí novidades da Ahsoka, mas que fala sobre o tempo mais antigo da Ahsoka, o nascimento dela. Tales of the Jedi tem episódios curtinhos ali, são 6 episódios de 19 20 minutos ali, e o primeiro desses episódios mostra o nascimento da Ahsoka, mostra ela na vilinha Togruta dela lá, e a gente vai descobrindo um pouco das tradições do povo dela. Quando ela tem 1 ano de idade, a mãe dela sai pra fazer uma caçada ali tradicional com ela no colo, né, bebezinha ali. A caçada vai acontecendo de forma tranquila, até que do nada aparece um Hack-Shir, que é tipo um tigre dente de sabre gigantesco, um pouco mais amarelado, né, a cor dele é meio dourada ali, ele é bem grande mesmo, e ele é natural do planeta Chile, que é onde a Ahsoka nasceu. Esse Hack-Shir, ele pega a Ahsoka, ele luta contra a mãe dela tenta protegê-la, mas esse Hack-Shir, ele pega a Ahsoka e ele vai embora, ele não faz nada com ela nesse primeiro momento, mas basicamente ele deixa ela pra janta, sabe? Você guardou o jantar ali, e aí depois esse bicho ele sai, ele é tipo um tigre mesmo, ele sai pra fazer as coisas dele, quando ele volta pra matar a Ahsoka, ela não treme, ela não chora, ela não apresenta nenhum sinal de medo mesmo, e quando ele se aproxima dela, ela encosta no focinho dele, e esse Hack-Shir, ele vai pra trás, ele dá uma recuada. Depois ele tenta assustar a Ahsoka rosnando pra ela, e ela segue plena, encarando ele, olhando no fundo dos olhos dele, sem se assustar, sem rir, sem brincar, sem nada. Ela tá ali calma. E então, essa criatura ela acaba se submetendo a Ahsoka. E quando a gente volta a ver a vila da Ahsoka, os pais dela desesperados, todo mundo desse vilarejo já se preparando para ir buscar a Ahsoka para ver se ela ainda estaria viva, ela chega montada nesse Hack-Shir e ele devolve a Ahsoka para sua família. E quando a mãe da Ahsoka pergunta como isso é possível para a anciã Togruta que vivia ali, ela apenas diz: Jedi. Ahsoka é uma Jedi. How could this be? Jedi. Ahsoka is Jedi. Isso foi descoberto com apenas 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho ali de idade, um pouquinho mais de 1 ano, né? Então a Ahsoka já mostrava essa sua sensibilidade em relação à força com 1 ano de idade. Ela fez ali uma coisa que o Ezra e o Grogu fazem muito, né? Que é em relação a animais. O Grogu fez isso em Mandalorian, por exemplo, acalmando o Rancor. E também pôde, no último episódio da atual temporada de Mandalorian, sentir e acordar um mitossauro que vivia lá nas profundezas, que vive nas profundezas das águas vivas de Mandalor. Depois disso, a gente já chega aqui em Clone Wars, no filme animado de Clone Wars, que é um prequel ali pra série, é meio que uma temporada 0.5, né? Depois dali começa a primeira temporada de Clone Wars, e Clone Wars ela é muito focada no Anakin, mas ela também é bem focada na Ahsoka, os dois eles meio que dividem aí um protagonismo, e no filme de Clone Wars, que se passa entre os episódios 2 e 3, né? Toda a série de Clone Wars se passa nesse período. O Conselho Jedi vê o Anakin muito rebelde, né? Não querendo fazer as coisas direito, querendo sempre muito impulsivo. E o Yoda acha uma boa ideia dar ao Anakin uma Padawan, alguém para que ele treinasse, né? Alguém para que ele conseguisse aí também conhecer um outro lado dele mesmo. Ele treinaria a Ahsoka, mas isso daí era uma forma também do Conselho Jedi treinar o Anakin. Não treiná-lo em combate, porque ele já era muito brabo em combate, mas treinar outros pontos necessários para um Jedi. O Anakin, quando ele vê a Ahsoka, uma criança Togruta ali, ele fala, não, quem quer uma Padawan é o Obi-Wan, não sou eu, não sei o que. Só que aí ele acaba ficando com ela, ela se mostra muito valiosa e muito habilidosa nessa primeira missão dos dois, e aí o Anakin e a Ahsoka começam a construir uma das relações mais fantásticas do universo de Star Wars.
Agora chegamos na série de Clone Wars, que é onde a Ahsoka tem o seu maior desenvolvimento. Durante toda a passagem dessas guerras clônicas aí, a Ahsoka, ela vai caminhando com o Anakin em missões, ela vai pegando muito da personalidade e dos ideais do Anakin, né, que são um pouco fora ali da Ordem Jedi. Eles são muito mais rebeldes, os dois, eles compartilham ali uma personalidade muito parecida, muito explosiva também, e a Ahsoka, além disso, ela vai ganhando essa experiência, ela vai se aproximando cada vez mais dos clones, em particular do Rex. O Rex se torna basicamente uma figura paterna para Ahsoka, enquanto o Anakin vai se tornando um irmão mais velho ali para ela. Ela comanda um esquadrão clone pela primeira vez durante a batalha de Ryloth, e nessa missão ela é emboscada, ignora as ordens de retirada de Anakin e perde vários soldados. Nesse momento ela demonstrou que ela realmente estava seguindo os passos do Anakin, ignorando ordens superiores. Essa atitude dela fez com que diversos pilotos clones ali morressem e fez com que o Anakin perdesse um pouco da confiança que ele estava tendo na Ahsoka, né? E aí depois ela entende esse erro, é um erro importante para ela assimilar as consequências reais de batalhas, para ela pensar melhor na hora de tomar decisões e de não ouvir ou ouvir outras pessoas. Mas ela foi percebendo aos poucos também depois disso que o Anakin não confiava mais nela para tomar decisões. O tempo vai passando e a Ahsoka ela vai em uma missão com uma outra Padawan, uma nova personagem que nos é apresentada aqui, que se chama Barriss Offee. As duas, elas concluem uma missão bastante delicada, e aí nisso, o Anakin ele recupera totalmente a confiança na Ahsoka. Quando as duas voltam da missão, a mestre da Barriss Offee fala pra Ahsoka, ó, o seu mestre aqui, o Anakin, ele não deixou de confiar em você em nenhum segundo, ele não hesitou em nada, ele sabia que você resolveria a missão. Então essa é a prova, é o momento onde o Anakin recobra toda a confiança que ele tinha na Ahsoka, ou reencontra essa confiança porque ela nunca tinha sumido dele. A relação dos dois é realmente fantástica, e quando essa relação ela é estremecida, é um dos maiores pontos para que o Anakin acabe se tornando realmente o Darth Vader. Por isso que eu falo para todo mundo que assistir os episódios 1, 2 e 3 de Star Wars não te dá a verdadeira profundidade da transformação do Anakin, né? Quando eu vi esses filmes antes de ter visto o Clone Wars, eu não tive muito esse... Pô, eu falei, tava na cara que ele ia virar o Darth Vader desde sempre. Só que quando eu vi Clone Wars, já sabendo tudo o que ia acontecer, eu tive uma nova perspectiva. Eu chorei muito quando o Anakin acaba sucumbindo ao lado sombrio, e tem muito da Ahsoka nisso, e a gente vai chegar lá daqui a pouco também. A Ahsoka vai saindo em missões também, acaba conhecendo alguns separatistas e vai notando que nessas guerras clônicas aí, não tem um lado 100% bom e um lado 100% ruim. Os dois lados têm pessoas boas e pessoas más, como sempre. Então ela começa a expandir um pouco o seu ponto de vista. Vai abrir um pouquinho daquele cabresto que os Jedi colocam em seus aprendizes. Mais um pouco, né? Porque o Anakin já ajudava ela a abrir muito esse parâmetro dela aí. Agora a gente chega em um dos principais pontos de Clone Wars, que é em Mortis, né? É um planeta ali que fica meio que alheio ao restante da galáxia e que mostra muito como funciona a Força. Aqui é o lugar onde o George Lucas decide nos escancarar que a Força é uma parada muito familiar, né? A relação do lado sombrio com o lado luminoso, que os dois têm que conviver em conjunto. Porque aqui nós somos apresentados a 3 entidades: o pai, o filho e a filha. O pai, ele representa o equilíbrio, o filho representa o lado sombrio e a filha representa o lado luminoso. Durante todo esse arco, é um arco bem interessante mesmo, que a gente pode entender muito mais como a Força funciona e também entender muito o quão forte é o Anakin no meio disso tudo. A Ahsoka, ela acaba sendo tocada pelo lado sombrio e ela se corrompe, ela se torna ali uma criatura assustadora e vai pra cima do Anakin com tudo. Ela fala, né, é aqui que a aprendiz mata o mestre. Então é uma parada muito foda mesmo, é um arco que eu recomendo vocês assistirem, porque mesmo se não assistiu o resto de Clone Wars, assista isso, porque dá uma dimensão muito maior de tudo o que do que rege esse universo Star Wars, que é a Força, principalmente nos núcleos de Jedi. Aqui, depois que a Ahsoka ela se liberta dessa prisão do lado sombrio, ela acaba morrendo. Ela realmente morre ali nos braços do Anakin. Porém, a filha, que é o lado luminoso, acaba soltando toda a sua energia dentro da Ahsoka, transferindo sua própria essência para ela. Então agora a essência do lado luminoso vive dentro da Ahsoka e ela sim é ressuscitada. E a Ahsoka, ela realmente se torna a essência desse lado luminoso, tanto que a corujinha que ficava com a filha, que é a representante deste lado luminoso em Mortis, ela agora fica muito próxima. A gente pode ver ela até em Mandalorian, próxima ali da Ahsoka, então ela passa a acompanhar a Ahsoka. Depois segue tendo novas missões e ela acaba conhecendo uma outra personagem aí que vocês estão vendo muito mais agora com o Mandalorian, que é a Bo-Katan. Neste momento, a Bo-Katan estava fazendo negócios não muito legais ali, ela estava numa fase bem rebelde.
ajudando, atuando em missões com o Olho da Morte. Vocês lembram em Mandalorian, a gente fez vídeo sobre isso também, falando do Olho da Morte. E falando sobre a Armeira. A Armeira era uma afiliada do Olho da Morte, ela tem esses chifres no seu elmo mandaloriano aí. E a Bo-Katan chegou a trabalhar com esses extremistas mandalorianos aí que resolviam tudo na base da porrada e do terrorismo. Então aqui ela e a Ahsoka são inimigas, né? A Ahsoka acaba lutando contra a Bo-Katan, lutando contra o Olho da Morte e acaba assim frustrando os planos deste clã. A Ahsoka então vai ganhando cada vez mais a confiança da Ordem Jedi, vai mostrando toda a sua evolução, tanto em combate quanto na tomada de decisões também, até que chega um momento que ela vê que ela está realmente sendo reconhecida dentro da Ordem Jedi, e o Yoda leva a Ahsoka para que ela treine Younglings, não treinar assim direto, né, mas que ela ajude esses Younglings, guie eles no momento em que eles vão pegar os seus cristais Kyber. Esse é um episódio também bem legal, e como tudo que ronda Anakin e Ahsoka, dá treta, a Ahsoka tem que resolver a situação ali com um monte de Youngling pra ela proteger, um monte de criancinha ali que estava prestes a se tornar Jedi no futuro ali, ela consegue resolver toda essa situação, e aí nós chegamos num ponto principal de todo o universo Star Wars, provavelmente, um ponto que vai ser crucial para a virada de chave do Anakin. É um dos momentos chave que você olha e fala, aqui ele deixou o lado luminoso e foi ao lado sombrio. Aqui ele começou a se tornar o Darth Vader. Há um ataque ao Templo Jedi, né? E a Ahsoka até fala, nossa, quem seria louco de atacar o Templo Jedi? E a pessoa que fez esse ataque coloca todas as provas para que a Ahsoka seja incriminada disso tudo, né? Tem vídeo, tem um monte de coisa ali, então a pessoa foi muito meticulosa mesmo. E o Conselho Jedi se reúne e eles culpam a Ahsoka, falando que ela está sendo expulsa da Ordem Jedi, lá vai ser presa e tudo mais, mesmo com ela falando que é inocente, insistindo na sua inocência. O Conselho Jedi ignora tudo isso. O Anakin fica do lado dela, o Yoda se incomoda um pouco ali com a situação, mas também acaba acatando os dizeres ali do Mace Windu e de todos os outros dali da Ordem Jedi, e a Ahsoka acaba sendo presa. Enquanto ela espera um julgamento ali, o Anakin começa a investigar isso por conta própria. Ele sempre confiou na Ahsoka. A Padmé também sempre confiou na Ahsoka. Ela não fazia ordem do Conselho Jedi, mas ela tinha certa voz ativa ali, ela sempre ficou do lado da Ahsoka, mas isso não adiantou nada. O Anakin acaba então descobrindo quem foi a real pessoa por trás disso tudo, e foi a outra Padawan que tinha conhecido a Ahsoka lá numa missão que a gente já falou aqui no vídeo, a Barriss Offee. Ela tava um pouco descrente aí com os caminhos da Ordem Jedi e resolveu fazer isso também, outra Padawanzinha explosiva aí, e incriminou a Ahsoka, que até então era sua amiga, né? Depois disso, a Barriss Offee é que é presa, o Anakin consegue provar a inocência da Ahsoka, ela também prova sua inocência e o Conselho Jedi readmite ela, né? Então, você está perdoada de todas as ordens que a gente tinha dado aqui, você não fez isso e tudo mais, então pode voltar tranquilo, finge que nada aconteceu. Só que pra Ahsoka não é assim que funciona. Depois disso, ela acaba completamente perdendo a confiança que ela tinha na Ordem Jedi. Ela já estava meio que com uns pensamentos diferentes, ela já estava conhecendo a vastidão do universo, conhecendo outros pontos de vista ali, e estava vendo que a Ordem Jedi não era tudo isso que eles falavam, né? Não era essa justiça completamente certa e completamente inquestionável aí. Então, depois desse golpe que ela sofreu aí de ninguém acreditar nela, além do Anakin, ela fala, não, agora quem não quer voltar sou eu, e ela vai embora. A Ahsoka então deixa a Ordem Jedi, e é aí que ela passa a não mais se considerar uma Jedi. Por mais que ela saiba tudo, que ela haja de uma forma bastante condizente com os dizeres da parte luminosa, né, do lado luminoso da força, ela não se considera mais uma Jedi, e neste momento ela abandona a Ordem. E aí, foi a cena que eu chorei, quando o Anakin ele tenta convencer a Ahsoka a ficar, porque ele não tem culpa de nada. Ele sempre defendeu ela cegamente, ele sempre confiou na inocência da sua Padawan. Ela era uma irmã mais nova pra ele ali, ela ensinava muito a ele de coisas que ele precisava aprender, não em combate, mas em personalidade, forma de agir e tudo mais. E no momento em que ela está indo embora, o Anakin tenta convencê-la, ele implora pra Ahsoka ficar. Esse foi o momento que me pegou mesmo, toda vez que eu vejo me pega muito, e por isso que eu falo pra vocês, assistam Clone Wars, porque é uma animação maravilhosa, é muito importante e mostra muito bem o Anakin. Se você conhece o Anakin só pelos 3 filmes, você provavelmente odeia ele, mas quem conhece ele por Clone Wars, ama o cara assim de forma incondicional também. Ele tenta fazer com que ela fique, ela não fica, e aí ele vai perdendo ainda mais a confiança na Ordem Jedi, ou seja, fica ainda mais fácil de corrompê-lo depois, e o Palpatine adora isso, mas ele não teve nada a ver nesse momento aqui com essa decisão da Ahsoka. Por que está fazendo isso? Se o Conselho não confiou em mim, como é que eu vou poder confiar em mim? Mas e eu? Eu acreditei em você o tempo todo, fiquei do seu lado. Eu sei que você acredita em mim, Anakin.
A Ahsoka então passa a viver na parte baixa de Coruscant, e aí isso a gente vê na temporada final de Clone Wars, que foi lançada recentemente depois da Disney comprar a Lucasfilm, né? Então a série Clone Wars ela tem várias temporadas ali antigas, antes da compra da Lucasfilm pela Disney, e aí depois que a Disney comprou ela fez mais uma temporada que é a temporada fantástica, tá? É muito boa, pra mim a melhor temporada de todas. Aqui a Ahsoka se torna uma mecânica, ela passa a viver ali na parte baixa de Coruscant e ela passa a conhecer pessoas que ela não conhecia, conhecer um lado do povo, um lado da vida na galáxia que ela não conhecia, né? E então ela conhece as irmãs Martinez, e essas irmãs elas falam um pouco sobre a visão da população mesmo, né, da grande parte das vidas na galáxia, da visão que eles têm dos Jedi, das pessoas que estavam diretamente envolvidas na guerra que a Ahsoka lutava, na guerra dos clones ali. Fala pra Ahsoka o seguinte: eu tenho certeza que eles têm muito problema diplomático pra resolver lá, mas pra gente não importa porque eles nos esqueceram há muito tempo. Ou seja, se é a República, se é o Império, não importa pra eles, porque essas pessoas, elas foram esquecidas pelos poderosos. Os poderosos ficam brigando por poder, alternando ali quem manda em quem, mas isso nunca vai afetar essas pessoas que já foram largadas há muito tempo. Então a Ahsoka tem esse ponto de vista e ela começa a ficar cada vez mais certa de que ela tomou a decisão correta, que abandonar a Ordem Jedi foi a melhor coisa que ela poderia fazer, por conta da hipocrisia toda que os Jedi pregavam. Nesse momento que ela tá vivendo com as irmãs aí, trabalhando ali de mecânica, sucateira e tudo mais, ela é encontrada pela Bo-Katan. Ela já se prepara pra lutar, porque a primeira e única vez que elas tinham se visto, elas eram inimigas, estavam uma de cada lado, e a Bo-Katan fala que agora elas têm um inimigo em comum. Quem está governando o povo de Mandalor em posse do Darksaber é Darth Maul, o antigo pupilo de Palpatine. Então a Bo-Katan pega a única Jedi que ela conhecia ali, que ela tinha acesso, a Ahsoka, para pedir ajuda para derrotar o Darth Maul. E quando a Ahsoka chega lá no circo de Mandalor para encarar o Darth Maul, ela descobre as intenções reais dele, e ela quase se alia ao Darth Maul, e se ela tivesse feito isso seria o grande acerto da vida da Ahsoka e poderia ter impedido tudo o que veio depois. Por quê? Porque o Darth Maul ele fala que ele queria na verdade atrair o Anakin para Mandalor, né? Porque ele estava sabendo que o Palpatine queria usar o Anakin. Como ele era antigo pupilo do Palpatine, ele sabia as intenções do Imperador e queria impedir isso, queria impedir que o Imperador conquistasse o Anakin e trouxesse o Anakin para o lado sombrio. A Ahsoka, ela quase aceita esses planos do Maul e decide ajudá-lo ali, a atrair o Anakin e tudo mais para impedir isso de acontecer, mas ela confia demais no seu antigo mestre, ela confia demais em Anakin Skywalker e fala, ele nunca faria isso, ele nunca iria virar para o lado sombrio da força. Só que ela estava infelizmente errada, o Anakin acaba se tornando o Darth Vader e acaba assim sucumbindo às tentações do Palpatine. Então quando ela recusa fazer essa aliança com o Maul, eles dois se enfrentam em uma das lutas mais fantásticas que tem em Clone Wars, né? Nessa temporada final aí, ela acaba conseguindo prender o Maul. E uma coisa bem legal aqui dessa situação também é que a Ahsoka, mesmo não estando mais na Ordem Jedi, não fazendo parte desse exército de clone nem nada, ela teve um pelotão de clones que foi enviado com ela para ajudá-la, né? E mostrando como esses clones amam e respeitam a Ahsoka, o que vai tornar uma situação também muito mais pesada. Eles pintam os seus elmos com a pintura do rosto da Ahsoka, né? Então eles pintam ali esse laranja e branco e eles seguem ela nesta missão. Depois que a Ahsoka já derrotou o Maul, tá com ele preso ali e eles estão indo embora, é dada a Ordem 66, a fatídica Ordem 66, que é quando o Império começa a dar a volta na República, né, começa a ganhar o poder. A Ordem 66 era um chip implantado na cabeça dos clones que fazia com que eles imediatamente se virassem contra os Jedi. Como os clones eles estavam sempre perto dos Jedi, todo Jedi ia para alguma missão com um batalhão de clones, seria muito fácil aniquilar todos os Jedi dessa forma. Essa ordem é dada e todos os Jedi que estavam em presença de clones ali são atacados. Alguns raros conseguem fugir, mas a maioria é morta. E a Ahsoka estava onde? Ela estava com um monte de clones, todos esses clones com o elmo pintado em homenagem a ela, porque todos eles amavam muito ela. E quem era o líder desse pelotão de clones aí? O Rex, que era a figura paterna da Ahsoka. Como o Rex e a Ahsoka eles tinham uma ligação muito fora do comum, muito diferente, de pai para filha mesmo, o Rex ele consegue resistir um pouco às tentações do chip, dando tempo suficiente para a Ahsoka remover esse equipamento da cabeça do Rex. Depois eles dois juntos começam a planejar uma forma deles saírem de lá sem a Ahsoka ser morta, porque ainda tinha uma porrada de clone ali esperando para atacá-la, né? E aí o Rex e ela eles fazem um plano, o Rex finge que capturou ela, eles conseguem fugir. A Ahsoka, como ela é
A principal Jedi de todas é aquele negócio que eu falo da Marvel, né? Que o Visão, mesmo não sendo um humano, ele era a pessoa, o ser com mais humanidade entre os Vingadores ali. E a Ahsoka, mesmo não sendo considerada uma Jedi, é a pessoa que mais age da forma que os Jedi dizem agir. Então ela, mesmo sabendo que tinha uma porrada de clone ali querendo matar ela, ela se recusava a matá-los, né? E no meio desse plano de fuga da Ahsoka e do Rex aí, o Maul consegue escapar e ele fode com a nave que estavam todas essas pessoas. Eles estavam lutando aí com a nave no céu. E essa nave, ela cai, ela despenca, a Ahsoka e o Rex escapam, mas todos os clones que estavam ali acabam morrendo e esse é o final de Clone Wars. A Ahsoka, muito nobre, ela ainda volta ao local do acidente para dar um enterro digno a estes clones, mesmo sabendo que nos últimos momentos de suas vidas eles tentaram matá-la, ela sabe que isso não era ideia deles, que isso não era culpa deles, e ela vai lá para dar um enterro honrado para todos esses guerreiros que lutaram por muito tempo ao lado dela e que morreram também com uma homenagem estampada no rosto da Ahsoka, né? A pintura dela no elmo dos clones. E nesse momento, a Ahsoka acaba enterrando junto com estes clones os sabres de luz que ela tinha ganhado do Anakin. Então, depois que ela abandonou a Ordem Jedi, quando ela vai reunir, pedir ajuda lá e reunir esses clones para ir a Mandalore, ela acaba se encontrando com o Anakin uma última vez, né? Eles iriam juntos nessa missão, mas o Anakin é designado para outro lugar, então também por isso os planos do Maul são frustrados, porque o Anakin não foi para lá, e nisso é a última vez que os dois se veem. A Ahsoka parecia que tava sentindo isso, né? Porque o Anakin olha para ela se despedindo e ela faz uma cara meio triste, tipo, eu sei que essa foi a última vez, tá ligado? E aí, beleza, a vida que segue, ela enterra esses sabres, mostrando que ela cansou de lutar. Agora ela sabia que ela teria que viver uma vida mais reclusa ainda, escondida de todos os outros, escondida desses clones e tudo mais, e ela enterra esse sabre. Então, ou seja, a Ahsoka parou de lutar, ela não vai mais se envolver nisso, ela vai viver escondida até que as coisas possam, até que ela consiga encontrar uma vida de boa, e isso acontece entre o final de Clone Wars e o começo de Rebels, outra animação bem importante que mostra um outro desenvolvimento da Ahsoka. E agora a gente chega num meio termo que é também mostrado em Tales of the Jedi. Tales of the Jedi aborda pontos centrais da história da Ahsoka que a gente não tinha visto nessas outras produções. Então abordou o nascimento dela, que foi antes da primeira vez que ela tinha aparecido, que era no filme de Clone Wars, e agora mostra o que ela fez entre esse final de Clone Wars e o começo de Rebels. Aqui ela estava vivendo numa vila de camponeses ali, e ela é dedurada por um desses camponeses a um inquisidor. Aqui tem uma mudança em relação ao livro, porque o livro da Ahsoka mostra que ela lutou contra o sexto irmão, que era um dos inquisidores aí que a gente já tinha visto. E aqui é um outro cara que vem pra cima dela, é outro inquisidor também. E ele tem aqueles sabres típicos dos inquisidores, que é o sabre que roda, tem dois lados e tudo mais. A Ahsoka, sem sabre nenhum, acaba enfrentando esse inquisidor, ela derrota ele e ela pega esse sabre pra ela. Então aqui ela decide voltar a lutar. E aí o que ela faz? Ela pegou um sabre vermelho. Como que ela ficou lutando com o sabre vermelho? Não. Ela dividiu o sabre do Inquisidor em dois, né? Porque são duas pontas ali. Dividiu em dois e ela purificou os cristais Kybers, né? Então os cristais Kybers vermelhos, eles são sangrados pelos Inquisidores, pelos Sith e tudo mais, né? A pessoa pega um cristal Kyber e sangra eles pra eles ficarem com essa coloração vermelha. E no caso da Ahsoka, ela fez um processo meio que ao contrário, um processo inverso aí. E ela pegou esses cristais vermelhos e purificou eles, os deixando brancos, a forma dos sabres de luz que a gente vê a Ahsoka usando já em Mandalorian. Então esses sabres ficam com ela em Rebels e em Mandalorian, e também estarão com ela na série solo da Ahsoka. Agora a gente chega em Rebels, a Ahsoka voltou à luta e ela se aliou a Aliança Rebelde. Ela começa a agir nos bastidores com o codinome de Fulcro, e ela acaba juntando células rebeldes aí para enfrentarem o Império. Ela permanece em segredo durante muito tempo, até o momento em que ela acaba se aliando à tripulação da Ghost, que é a tripulação principal de Rebels. Nesse momento, eles são confrontados por um Sith, que ela não sabia quem era, e depois ela tenta conhecer essa pessoa por meio da força, né? De longe, assim. Essa pessoa tá perseguindo a Ghost aí, e a Ahsoka tenta uma conexão através da força com ele, e ela acaba vendo Anakin, né? Ela vê que o Darth Vader agora é o Anakin, ela vê que seu mestre está vivo e que ele foi corrompido pelo lado sombrio, que ela mais temia. Esse choque é tão grande pra ela que ela acaba desmaiando. Depois a Hera Syndulla, que é muito pica, a maior pilota de toda a galáxia aí, consegue escapar do Vader, mas a história deles dois não acaba por aí. Ela começa a participar de muitas missões junto com a Ghost, ela realmente entra pra tripulação, e por isso que Rebels vai ser muito importante pra série da Ahsoka, porque toda essa galera que conviveu com a Ahsoka aqui, toda essa parte da tripulação da Ghost, menos o Kanan Jarrus, eles vão voltar em live action. Então eles têm uma relação já muito forte com a Ahsoka também. Depois a Ahsoka passa a participar das missões com a Ghost de forma mais direta, então ela passa a atuar
na Aliança Rebelde como uma guerreira mesmo, não só como uma informante, como alguém que conecta esses braços da rebelião. E ela começa a enfrentar inquisidores até o momento que ela chega no Templo Sith de Malachor e acaba lutando contra o Darth Vader. A Ahsoka, em um dos golpes, ela quebra a máscara do Vader, né? Ela quebra metade da máscara e ela vê os olhos do Anakin ali, mostrando pra todo mundo, pra ela e pro público, que o Anakin seguia vivo, que ele não havia perdido a humanidade dele no momento em que ele se tornou o Darth Vader, que ele não foi corrompido, que ele não sofreu lavagem cerebral nem nada do tipo. Ele apenas optou por mudar de lado. Ele se corrompeu um pouquinho, claro, mas o Anakin ainda estava lá dentro. E quando ele fala Ahsoka pra ela, já com a máscara quebrada e com aquele olho do Anakin lá no fundinho do Vader, a voz Vader metálica ali e a voz do Anakin, elas se misturam e a Ahsoka, ela tem um grande choque de novo. A luta dos dois vai se encaminhando para um desfecho aí bastante perigoso, no momento em que a Ahsoka, ela é puxada por um portal do nada. Esse portal era um portal que foi aberto pelo Ezra Bridger, um dos Jedi ali que também andava com a Ahsoka dentro da Ghost, mas um Ezra Bridger 2 anos mais velho do que aquele tempo, ou seja, alguém que veio do futuro. Não é especificamente uma viagem no tempo aí, mas ele estava no mundo entre mundos, que é uma dimensão paralela. É uma dimensão, pro pessoal que entende mais de Marvel aí, como a TVA, o tempo corre de forma diferente ali. Então o Ezra, 2 anos no futuro, conseguiu acessar o passado e salvou a Ahsoka na luta contra o Darth Vader. Depois disso, o Lord Sith Palpatine consegue sentir os dois no mundo entre mundos. Ele chega lá e acaba causando também, dentro dessa interseção temporal, ele acaba enfrentando a Ahsoka e o Ezra vai para um lado, a Ahsoka vai para outro, e eles não se encontram mais. Depois disso, no fim de Rebels, a Ahsoka aparece de novo muito mais sábia, já com uma postura de Jedi mesmo que ela não se considere uma Jedi, e recruta Sabine para sair em busca de Ezra Bridger, e é aí que a série acaba, aí que acaba Rebels. Esse momento final de Rebels também será provavelmente o momento inicial da série da Ahsoka, mas antes disso, a gente chega em Mandalorian. Agora a gente reencontra a Ahsoka sozinha de novo, caçando os passos do grande almirante Troll, que a gente viu na terceira temporada de Mandalorian, que é uma pessoa muito reclusa, uma pessoa que sabe muito bem esconder os seus passos. I hear whispers from one end of the galaxy to another, and never a word of Thrawn. Mas a Ahsoka tá na cola dele, ela já achou uma das funcionárias leais ao Troll aí, e ela tá chegando perto dele. Ela quer o que com o Troll? Ou ela quer achar o Ezra, ou ela quer impedir que o Império ressurja, que o Troll haja realmente como o herdeiro do Império e reassuma essas forças malignas. Antes da gente chegar já na trama da série da Ahsoka, ela aparece de novo em O Livro de Boba Fett, rapidinho, com o Luke Skywalker, ajudando ali na construção da Academia Jedi e observando um pouquinho do treinamento do Grogu. Quando o Din Djarin pergunta pra ela qual a relação dela com o Luke, ela fala que ela é uma amiga da família, relembrando dos tempos que ela foi treinada pelo pai do Luke, o Anakin. I didn't expect to see you here. I'm an old friend of the family. Ela e Luke se separam e aí a gente chega na trama que a gente vai ver na série da Ahsoka. Eu já fiz alguns vídeos de Ahsoka, principalmente explicando os usuários, os portadores dos sabres laranja, que eles não são nem Jedi nem Sith, eles são outra coisa, não são Inquisidores também, Inquisidor também usa o sabre vermelho, né? Então depois assistam esse vídeo que tá bem interessante. Então essa série nós teremos o grande almirante Troll e a Ahsoka se caçando feito gato e rato aí, teremos também toda a tripulação da Ghost voltando, e eu espero que vocês tenham gostado desse resuminho da história da Ahsoka. É uma história muito complexa, esse vídeo ficaria muito mais longo se eu fosse entrar nos pequenos detalhes de toda essa trama. É um desenvolvimento que eu aconselho vocês a assistirem. No próprio Disney Plus tem uma playlist lá que fala Conheça a Ahsoka Tano. Então eles só dão os episódios essenciais, os episódios cruciais, para que vocês entendam melhor a história dessa Togruta, que é uma das personagens mais fabulosas do universo de Star Wars. Uma das coisas que torna o desenvolvimento da Ahsoka tão fascinante é esse paralelo dela com o Anakin. Os dois se decepcionaram muito com a Ordem Jedi, né? Eles perderam completamente a confiança nessa ordem, em tudo aquilo que eles acreditavam, e os dois decidiram seguir outros caminhos. Só que o Anakin, ele foi corrompido, ele não foi forte o suficiente para resistir às tentações do lado sombrio, enquanto a Ahsoka, funcionando meio como a essência do lado luminoso, ela partiu num caminho próprio. Ela entendeu as próprias regras, ela entendeu a própria visão de mundo, ela age da forma que ela entende que é a forma correta, e isso torna ela a personagem mais Jedi de todas. Se inscrevam aqui no canal, não se esqueçam de curtir esse vídeo se vocês gostaram, mandem pros amigos que querem saber mais da Ahsoka antes da série dela começar, e é isso pessoal, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.